Aprendizagem pelas provações. Hoje vamos conhecer a justificativa número 48 para a ocorrência de provações. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para promover aproximação ou reconciliação entre pessoas que por alguma razão da vida estavam afastadas. Muitas vezes algumas pessoas são oprimidas por dores e aflições para que se tornem mais sensíveis, a ponto de ignorar decepções e frustrações do passado, as quais culminaram em separações entre familiares ou amigos, por exemplo. Verso bíblico pertinente a este tema. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis 33, 1 e 4. Muitas são as razões pelas quais as pessoas se separam e passam a viver distantes e totalmente isoladas umas das outras. Pais e filhos ficam, em muitos casos, décadas sem se conversarem. De fato, essa é a maior intenção do arqui-inimigo: promover separações. Assim foi com relação aos anjos maus que decidiram ficar ao seu lado. Separaram-se de seus companheiros, os demais anjos, e separaram-se também do seu Criador. Adão e Eva foram as próximas vítimas e, tendo condescendido com as sugestões do maligno, também se separaram de Deus. Na sequência dos primeiros anos na terra, novas separações aconteceram. Caim separou-se de seu irmão Abel, até que o matou. Nesse caso, Adão e Eva separaram-se não de um filho, que havia falecido, mas dos dois, já que Caim não permaneceu com eles e mudou-se para outras terras. Por mais 1.700 anos de existência, as separações só se avolumaram no mundo. Pessoas que matavam, que morriam, que traíam e eram traídas, que enganavam e eram enganadas. Após esse longo período de história marcada pela violência, corrupção e todo tipo de maldade, o Senhor interveio e permitiu que uma catástrofe de ordem global acontecesse, destruindo a vida no planeta, o que por si só é uma gigantesca separação entre criaturas e Criador. Somente uma família permaneceu viva para dar sequência à existência humana na Terra. Uma família que não estava separada, em que seus membros não estavam isolados uns dos outros. Noé, sua esposa, filhos e noras estavam juntos, envolvidos grandemente no projeto de salvação do mundo. No caso específico dos nossos protagonistas, Esaú e Jacó, algumas variáveis destacam-se como causas para a dramática separação. Primeira, no círculo familiar, a falha do pai, Isaque, em privilegiar e enaltecer mais a Esaú que Jacó. Segunda, da mesma forma, a falha de Rebeca, a mãe, em privilegiar mais a Jacó que Esaú. Terceira, instalação de um intrincado jogo de interesses, com ações explícitas de mentiras, traições, roubos, complôs e falta de fé em Deus por parte de todos os envolvidos. O fato é que tudo isso resultou em ira, ódio e desejo de vingança por parte de Esaú contra seu irmão Jacó. Deus, porém, e como sempre, está no controle de tudo. Já fora determinado que a descendência de Abraão seria incontável e que seria a maior bênção para os povos da terra. Da mesma forma, já estava profetizado que o filho mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. Gênesis 25, 23. Assim, bastava que os dois filhos houvessem sido criados de forma equilibrada, no temor do Senhor, e que a família houvesse tratado do assunto desde o começo com os filhos,
orientando-os de que o Senhor já havia estabelecido essa sequência. E Isaque teria, com o consentimento e amor de Esaú, conferido a bênção da primogenitura para Jacó naturalmente. Mas, como não se deu dessa forma, foi necessário que Deus interviesse novamente para garantir as condições mais propícias para que seus santos e plenamente adequados intentos se concretizassem, e também que as pessoas envolvidas saíssem desse episódio o mais abençoadas possível, num contexto de paz e harmonia. Essa intervenção do Senhor envolveu permitir sofrimentos tanto para Esaú quanto para Jacó. Ao que tudo indica, tais sofrimentos de Esaú restringiram-se mais especificamente na dor pela qual passou todos aqueles anos de saudades do seu irmão. Na realidade, as bênçãos materiais da primogenitura ficaram na posse de Esaú, já que ele mesmo herdou os bens de seu pai e passou a comandar o clã da família. A Jacó, no entanto, coube uma porção bem maior de sofrimentos e provações, haja vista que durante mais de 20 anos sofreu não só pela saudade de seu pai, sua mãe e seu irmão, mas também com as falcatruas de seu sogro Labão contra ele. Essas angústias pelas quais passaram Esaú e Jacó serviram para torná-los mais sensíveis e mais receptivos a uma possível reconciliação entre os dois. E foi exatamente o que aconteceu. Quando, do seu retorno para casa, Jacó apresentou-se a Esaú de uma forma totalmente desprovida de orgulho, arrogância ou sentimentos de ódio. Ele inclinou-se por terra por 7 vezes antes de olhar nos olhos de Esaú. Ele trouxe muitos presentes para seu irmão e apresentou-lhe sua família, como sendo a bênção do Senhor para ele. Esaú também demonstrou muita sensibilidade ao receber o irmão com um abraço e com beijos sinceros e fraternos, confirmando seu perdão total e seu desejo de que as coisas caminhassem em paz entre os dois dali para frente. Em situações diferentes, ou seja, em condições de total prosperidade e alegria, de plena paz e regozijo, certamente o coração de cada um não teria se desprovido dos sentimentos de ódio e vingança. As dores daqueles longos anos amenizaram esses sentimentos, até extingui-los para sempre. Assim, todos puderam compreender que os desígnios de Deus para a nossa vida são a melhor coisa que nos pode acontecer. Ele nos ajuda a evitarmos o mal, quando submetemos nossa vontade à sua. Ele pode corrigir o traçado da nossa existência, mesmo que tenhamos feito coisas muito erradas e graves. Pelo fato de Esaú e Jacó terem consentido que Deus conduzisse a sua vida, temendo ao Senhor e abdicando de certos sentimentos e desejos maus, possibilitou-se que a família fosse novamente reunida e que Jacó desse sequência na linhagem dos descendentes de Abraão, sendo, com isto, obtidas condições que a profecia feita há tanto tempo a respeito do povo especial de Deus surgisse na história desse mundo. Não são poucos os exemplos de pessoas e até mesmo famílias inteiras que, separadas há muito tempo, em função de desavenças internas, foram reconciliadas e unidas novamente por terem passado por alguma dor profunda, como a perda de um ente querido, a mãe ou o pai, por exemplo. Em meio a essas terríveis dores, voltam a conviver em espírito fraterno, pedindo perdão e perdoando-se mutuamente. Fatos como esse indicam que, realmente, uma ou mais provações podem sim contribuir com o reatamento das relações há tanto perdidas. O Senhor nosso Deus deseja promover sempre a reconciliação, o encontro, a coesão. Jamais foi ou será intento seu promover a discórdia, a separação, a dispersão. E a maior prova disto encontra-se registrada em 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Uma pérola de esperança para você. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Salmo 16, 8. Por favor, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e também compartilhe esta mensagem de amor com todas as pessoas conhecidas.